Olha só, o dólar passou dos R$ 6, bateu R$ 6,10. A Selic está subindo com tendência de alta, inclusive já espera-se bater mais de 14% ao ano e o Brasil simplesmente está indo para o buraco. E já me fala aí, você tem algum fundo imobiliário na sua carteira no vermelho, no negativo? Se você tem, você está nesse vídeo, no vídeo certo, porque nesse vídeo eu vou te falar o que você deve realmente fazer diante desse cenário, nessa situação, se você investe em fundos imobiliários. É exatamente isso que você vai ficar sabendo nesse vídeo de hoje, então fica até o final, chega deixando o like, se inscreve no canal se for novo por aqui. Agora bora lá pro conteúdo. Olha aqui, o cenário é este daqui, ó. IFIX, índice dos fundos imobiliários, está hoje em 3.134 pontos. Para quem não sabe, o IFIX está caindo desde o começo do ano, está com uma queda acumulada de 5,43%, mas a queda mais acentuada é mais recente. Veja que estava lateralizando desde o começo do ano e estávamos mais ou menos por aqui. De 6 de setembro para cá, o IFIX caiu nada mais nada menos do que mais de 7%, quase 7,5%. E dentro dele temos alguns fundos imobiliários bem conhecidos. Isso aqui não é recomendação de compra, mas dá uma olhadinha se você tem algum na carteira ou provavelmente você conhece algum desses aqui. O HGLG11, por exemplo, está com uma queda acumulada no ano de 5,67%, está custando R$ 152,80, sendo que chegou a bater R$ 170 aí há pouco tempo. O MXRF11, um outro fundo muito conhecido, inclusive é o maior em número de cotistas em bolsa de valores, está custando R$ 9,35, com uma queda acumulada no ano de quase 11%. Acabou de atualizar aqui, está 10,96%. Caiu pra caramba. O BTLG11 tá custando R$ 94,76, um fundo bem conhecido de logística também, com uma queda no ano de 8,40%. O XPML11, um fundo de shoppings, custando R$ 100,33, com uma queda de 14,23% apenas neste ano. O VISC11, um outro fundo de shoppings bem conhecido, custando R$ 97, está com uma queda de quase 21% no ano. Se você tem algum desses fundos que eu acabei de citar aqui, me fala nos comentários como que ele tá na sua carteira, qual o seu preço médio, ele tá no positivo ou ele tá no negativo. Mas o fato é que existem alguns fatores que estão causando toda essa queda aí, esse derretimento dos fundos imobiliários. Olha só, o dólar está em 5,97 nesse momento aqui, 5,97. Mas veja que hoje ele chegou a bater, inclusive, R$ 6,11. Ele acabou de recuar um pouco, mas ele chegou a bater R$ 6,11. Além disso, estamos enfrentando um cenário muito desafiador. O Brasil está enfrentando um cenário muito desafiador. Déficit nominal volta a subir e atinge 1,093 trilhão de reais em outubro, quase 1,1 trilhão de reais. As despesas com juros da dívida foram de 869 bilhões de reais no acumulado em 12 meses. E veja aqui que as contas públicas do país estão há 7 meses com saldo negativo, acima de 1 trilhão de reais. E nesse gráfico aqui fica bem claro que tivemos um período muito desafiador, muito difícil realmente, que foi a pandemia, um período recente, em 2020, e no pós-pandemia o Brasil ficou ainda meio que afundando, patinando, tentando se recuperar. E veja aqui que no pós-pandemia chegamos a bater esse pico aqui embaixo, ó. Isso aqui foi em janeiro de 2021, foi quando bateu mais de 1 trilhão de reais. Porém, nesse momento não temos pandemia, não temos nada, não tem guerra no Brasil, não tem nada, mas simplesmente um descontrole fiscal, e isso tá levando o Brasil a um recorde. Olha só, tá no recorde, passou inclusive do período pós-pandemia, onde estamos quase batendo 1,1 trilhão de reais em déficit. Aqui temos um gráfico dos gastos com juros da dívida, que somam 869 bilhões de reais no Brasil, e veja que hoje estamos no topo aí histórico. Se pegarmos desde 2020, os nossos gastos com juros de dívida estão subindo pra caramba, um governo que está gastando demais. Aqui novamente temos um cenário que nos mostra o déficit primário do Brasil, hoje está aqui em 223 bilhões de reais, e é informado aqui ó, que a dívida bruta do governo geral do Brasil subiu para 78,64% do PIB em outubro. É o maior patamar desde outubro de 2021 e em valores superou pela primeira vez na história 9 trilhões de reais. Então, diante de todo esse cenário aí de altíssimo endividamento, tivemos o anúncio do pacote fiscal
com medidas de retomada econômica, mas na verdade isso aqui não foi um pacote bem recebido. Na verdade, isso aqui foi mais uma bomba largada no mercado ontem e fez com que muitos ativos simplesmente desabassem. Poderia falar até que a bolsa de valores toda desabou. E aí começaram a surgir as notícias, olha só. Pacote fiscal é insuficiente para zerar o déficit em 2025 e em 2026. Eles anunciaram uma medida que realmente foi ineficaz, digamos assim. Inclusive foi anunciado e depois eles meio que voltaram atrás, jogaram essa medida para 2025, 2026, que foi a isenção do imposto de renda. Veja só, presta atenção aqui. Eles anunciaram um pacote onde haveria um aumento da isenção, um aumento do limite. Hoje está em R$2.000 e poucos, a pessoa que recebe até R$2.000 e poucos está isenta do imposto de renda. Eles aumentariam isso para quem recebe até R$5.000. Isso faz com que mais pessoas, obviamente, se beneficiem. Isso eu acho muito bacana. A gente tá pagando tributo demais. O brasileiro já não aguenta mais ter tantos custos. É muito custo mesmo, muito tributo, as mercadorias muito caras. Isso ninguém tem dúvida nenhuma. Não existe aquela pessoa que é de direita ou de esquerda nesse ponto aqui. Todos são brasileiros, todos estão pagando, todos estão passando pelo mesmo trabalho. Mas o fato é que, ampliando essa isenção, obviamente diminui a arrecadação de imposto, pois isso vai fazer com que mais pessoas não paguem imposto de renda. Porém, estamos numa situação em que o Brasil está precisando de mais dinheiro, porque não está havendo corte de custos, corte de gastos. Estamos passando por gastos desenfreados do governo, precisa de mais grana, tá faltando grana, e aí eles vão lá e anunciam uma medida que vai fazer, obviamente, que mais pessoas votem nesse governo, porque a pessoa que é beneficiada, quem ganha até R$5.000, por lógica, não é nem culpa da pessoa, mas pela lógica, vai depois voltar num governo que vai manter isso aí, principalmente no governo que anunciou, que implementou essa medida aí de isenção de imposto de renda. Só que, veja só, pensa comigo, tudo tá ficando cada vez mais caro. Você viu que depois dessa medida anunciada aí, que o dólar simplesmente disparou. Nós somos um país que importamos muitos produtos. Basta você pensar no petróleo, apenas o petróleo, esqueça todo o resto, esqueça alimento, esqueça medicamentos. Vamos supor que que o Brasil não faça importação de nenhum produto a mais, apenas o petróleo. Apenas a importação de petróleo já é suficiente para fazer com que todas as mercadorias subam, simplesmente por conta do frete. Você já parou para pensar que os produtos chegam na sua casa, chegam nos mercados, chegam nas farmácias, chegam nas lojas de vestuário, por exemplo, tudo produtos que você utiliza, eles chegam por meio de fretes. E se o combustível ele aumentar por conta do dólar, se o dólar aumentar, o Brasil tem que pagar mais e isso tem que ser repassado por meio do preço do combustível e logicamente isso aumenta o frete, aumentando o frete aumenta o preço dos produtos, aumentando o preço dos produtos aumenta a inflação, aumentando a inflação, o seu dinheiro perde poder de compra cada vez mais. Já é natural que o nosso real venha perdendo poder de compra, sendo corroído todos os anos por conta da inflação. Mas o fato que eu tô querendo te alertar, que eu tô querendo te mostrar, é que dessa forma o governo ele te dá uma isenção onde você vai conseguir ele poupar de repente R$200, R$300, R$400, não sei exatamente o valor que você conseguiria, precisa realmente fazer o cálculo com base na sua receita, no seu salário, mas você vai conseguir economizar isso, só que quando você for comprar, fizer as suas compras do mês para sua casa, por exemplo, você vai estar pagando tudo mais caro. Então você ganha com uma mão, eles te dão com uma mão e eles tiram com a outra mão e você nem percebe. É isso, exatamente isso que está acontecendo. Uma jogada pura e simples com o objetivo de garantir mais votos, com o objetivo de garantir mais popularidade, mas que na verdade acaba sendo mais prejudicial ainda para o povo. E o mercado, obviamente, acabou já precificando. Tanto é que o dólar disparou. A Selic, inclusive, a gente pode ver aqui, ó, dá uma olhada só aqui. A Selic, isso aqui é os juros futuros, tá? Os juros futuros, a gente pode observar aqui que estamos em 11 e pouco, mas aqui para 2026 já estão precificando uma Selic acima de 14%, acima de 14%. Isso aqui são juros futuros. Inclusive, para te mostrar realmente o que eu tô falando, veja isso aqui, ó. O pacote fiscal do governo frustra o mercado e o dólar chega a 5,99, na verdade bateu R$ 6,12. Essa notícia aqui é de ontem, a bolsa desabou, hoje a bolsa desabou, vários ativos estão simplesmente derretendo e aí eles meio que voltaram atrás, né? Toda hora esse joguinho, vou tentar uma coisa, vamos ver como é que o mercado e o povo reagiu mal,
Então vamos tentar voltar atrás. E é exatamente isso que estão fazendo. O pacote fiscal não é a grande finale de medidas de ajuste fiscal. Eles falam aqui, ó, em evento anual da Febraban, ele afirmou, no caso o Haddad, né, caso haja desconforto em torno do cálculo do impacto das medidas, vamos voltar para a mesa de discussão. Então é toda hora isso aí. Daí agora parece que a bolsa já deu uma reanimada, mas a bolsa, no caso, ela tá no fundo. Tanto ações quanto fundos imobiliários estão em baixa. E veja só isso aqui no site do próprio Tesouro Direto. Olha só, Tesouro Direto prefixado. Rentabilidade anual. Isso aqui é algo que você já consegue prefixar. Você já compra garantindo essa rentabilidade 14,02% ao ano. IPCA mais 2029. Tá pagando IPCA, que seria a inflação garantida, mais 7,17% garantido até 15/5/2029. IPCA mais 2035 garantindo quase IPCA mais 7%. IPCA mais 2045 mais 6,78% todos os anos até 2045. Então veja, isso daqui já está sendo suficiente, mais do que suficiente, para puxar a grana da Bolsa de Valores, da renda variável, das ações, dos fundos imobiliários, para títulos de renda fixa. E é justamente isso que está fazendo com que os preços, as cotações dos ativos derretam. E é aqui que a gente chega no ponto principal desse vídeo, onde eu vou te falar exatamente o que você precisa fazer. Eu vou te mostrar o porquê que você precisa fazer isso que eu vou te falar. Mas antes, rapidinho, a gente tem aqui embaixo o link do grupo gratuito do Facebook. É o grupo de investidores RD. Entra lá, é um grupo gratuito onde a gente troca ideias. Você pode interagir com outros investidores lá. É só você clicar ali e entrar, beleza? Agora voltando àqueles ativos lá do começo do vídeo que eu te mostrei, eu peguei aqui alguns como exemplo, tá? BTLG11, olha só, aqui temos o histórico de PVP, preço sobre valor patrimonial. Esse é o indicador que nos mostra se o fundo ele está caro ou se ele está barato. A gente vê desde 2019 que o BTLG, lá em 2019, ele estava com PVP de 1,22, 2020, 1,10, 2021, 1,07, depois 1,02, 1,06 e neste momento 0,91, ou seja, ele está com 9% de desconto no seu valor patrimonial. É como se você comprasse um ativo de R$100 e pagasse R$91. É isso mesmo, você paga com desconto um ativo mais caro. E o BTLG tá passando aí por ampliação, tá passando por evolução nos seus imóveis, ele aumentou o seu patrimônio, comprou mais imóveis, inclusive fez a maior compra histórica de todos os fundos de logística, ou seja, isso demonstra que o fundo ele tá mais do que bem, enquanto muitas pessoas estão com medo, ele está crescendo, mas aqui a gente vê que estamos diante de uma precificação que não condiz com a evolução do fundo. Por quê? O mercado como um todo, assim como eu te expliquei aqui, o mercado tá puxando, fazendo peso contra a cotação dos fundos imobiliários, fazendo com que eles simplesmente derretam. Ou seja, a gente está diante de grandes oportunidades, desde que você saiba exatamente quais fundos imobiliários você compra. É claro que existem aqueles fundos imobiliários que eles são ruins. Independente do mercado estar num cenário bom ou num cenário ruim, os fundos imobiliários ruins, eles sempre vão performar mal e vão fazer com que você perca dinheiro. Então você precisa, antes de tudo, aprender realmente a investir, aprender realmente a escolher os seus fundos imobiliários. Depois a gente tem aqui o HGLG11, que é outro que eu te mostrei lá no comecinho do vídeo, olha só. O PVP dele, 1,19, 1,16, 1,52. Depois, ó, esse período todo, desde 2017, sempre acima de 1, ó, sempre acima de 1. E neste momento ele está em 0,97, está na mínima histórica desde 2017. Ele está muito barato, hoje ele está em R$152. O XPML11, um outro fundo que ele também vinha sendo negociado aqui, é só você olhar aqui em cima, ó. Olha só o PVP dele histórico, sempre acima de 1, teve 3 períodos aqui que está abaixo de 1, 0,90 foi em 2021, 0,95 em 2022, ali o período de pandemia. Agora estamos tratando de um fundo de shoppings, a gente sabe que os shoppings fecharam em pandemia, então existe essa justificativa, mas nesse momento os shoppings estão abertos, estão vendendo cada vez mais, está tudo bombando, inclusive estamos em período de final do ano, onde as receitas dos shoppings aumentam, e olha só, tá na mínima histórica, PVP de 0,86, o famoso MXRF11, que raras vezes está abaixo de 1, olha só, lá em 2017 estava em 0,99, depois sempre acima de 1, ó. Lá em 2021 0,97, depois neste momento 0,98, então desde 2017 apenas 3 anos que ele esteve abaixo de 1. Se a gente pegar depois o HGRU11, mesma coisa, olha só, 1,02, 1,23, 1,09 e neste momento ele está em 0,92.
Peguei aqui, separei vários fundos bons, mas que não é recomendação, apenas a título de exemplo. E o que você precisa fazer afinal nessa situação? Eu já falei, você precisa saber exatamente como escolher os fundos imobiliários, mas você precisa aproveitar desse cenário, porque estamos diante de bons ativos, excelentes ativos que estão crescendo por preços realmente baixos, realmente baratos e historicamente baratos. E muitas oportunidades que nós temos no mercado, elas não voltam. Então, se você não aproveitar, se você apenas seguir a manada, fazendo o que todos estão fazendo, que por óbvio é buscar a renda fixa, vai acontecer que você vai acabar investindo em renda fixa, lá na renda fixa depois incide imposto de renda, algo que muita gente não contabiliza nos seus resultados, mas deve ser contabilizado porque influencia muito no resultado final. A pessoa vai para a renda fixa, faz seu investimento lá, daqui a pouco esse ciclo de mercado ele vai mudar, porque é mais um ciclo de mercado, estamos num ciclo de baixa, e disso não há dúvida, mas os ciclos, como o próprio nome diz, os ciclos são ciclos, então eles acabam, daqui a pouco vem um ciclo de alta, a gente não tem como prever se vai ser em 1 ano, se vai ser em 5 anos, em 10 anos, mas uma hora isso vai acontecer. E quando isso acontecer, o que o investidor de renda fixa vai fazer? Não vai suportar ver a renda variável explodindo, subindo, todo mundo ganhando dinheiro, e aí vai correr para a renda variável pagando caro nos ativos. E quem suportou, confiou na estratégia, fez seus investimentos, seus aportes regulares em bons ativos, não estou falando de encrenca, em bons ativos bem selecionados, vai estar rindo à toa. É exatamente isso que eu espero que você faça nesse momento, lembrando que não fiz nenhuma recomendação direta de nenhum ativo em específico, mas siga firme na sua estratégia se você investe em fundos imobiliários. Confie, porque estamos num momento de baixa de mercado e os ciclos eles terminam para que se comece um novo ciclo e logo a gente deve ver esse ciclo de alta aí. Mas siga firme, bons aportes. Meu nome é Carlos Ramos, espero que você tenha curtido esse vídeo. Agora fica com esse vídeo aqui do meu lado, ó, que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Não perde, clica nele aí.